Olá, eu sou a Andrea Freire, aqui direto do Estúdio Digital TV. E a gente começa hoje o podcast Humano Ser Cast. Nós vamos nos encontrar mensalmente para a gente conversar sobre boas ações que inspiram uma vida melhor. Mas eu não estarei sozinha. Vai me acompanhar um amigo muito querido que está aqui comigo e você vai saber quem é. Olá, Andréia. Olá, você que está em casa nos acompanhando e iniciando essa jornada conosco. Todos os meses estaremos aqui, Andréia, né? Para falarmos sobre essas ações aí que inspiram realmente uma vida melhor que todos nós queremos e que todos nós podemos ter. Exatamente isso, né? E você está convidado para nos acompanhar, deixar nos comentários também. O que você faz para inspirar uma vida melhor? O que você gosta que façam para você, que te inspiram uma vida melhor? Vamos ter essa troca, vai ser muito legal a gente conversar sobre isso. E nós temos também, não é, Anselmo, os nossos parceiros, além aqui do querido Emerson, do Estúdio Digital TV, nós também temos outros parceiros que você vai conhecer, você que está acompanhando aqui o podcast. Vamos lá? Quem está conosco, nos apoiando, tem o INPS, o Instituto Nacional de Psicanálise. O INPS, ele realiza cursos online e presencial para estudantes, profissionais de psicanálise, psicologia também. Já tem aí 12 anos formando profissionais. Olha só, a sede é aqui em Sorocaba, mas realiza também cursos online, não só presencial. E tá aí, rede social, tem aí também o WhatsApp, para quem quiser entrar em contato. Mas temos mais aí. Quem está com a gente? Rolim Miller Advogados, muito bem. Você precisa de um advogado? Olha só, hein? Em tempos hoje de polarização, de discussões, não depende da área que você pode estar precisando. Vamos ligar aqui, ó, você tem um contato, aparece aí para você na sua tela. Rolim Miller Advogados, com profissionais competentes, viu? Para atender você. Procura, marca aí, não deixa passar. Vamos lá? Quem mais está com a gente? Olha aí, você gosta de fazer crochê? Eu tenho uma amiga que ela faz crochê, viu, Anselmo? E ela adora. E você que gosta? Você sabe que é uma boa, assim, terapia, vamos dizer assim, faz bem para a concentração também, faz bem para o bem-estar, boas ações que inspiram uma vida melhor, do Ateliê Silas Santos, com carinho para você. Artesanato em crochê, macramê, cerâmica plástica, tear de pregos, olha só, uma diversidade. Que tal você entrar em contato? Tem aqui as redes sociais também, o Instagram, olha só, o Facebook, para você fazer parte, para você conhecer o Ateliê Silas Santos, com carinho para você, olha só. Boas ações inspiram uma vida melhor também. Quem mais está aqui com a gente? Ah, para ficar bonito, o Anselmo sabe disso, né, Anselmo? Para ficar bonito, olha só. Você fala para o seu marido, tá bem? Para o seu filho. Para o Emerson dar uma passadinha lá também, na barbearia Barbarussa, aqui em Sorocaba, na Santa Rosália. Fica ali na Rua Aparecida. Uma rua muito conhecida aqui, viu, gente? Para você que não é de Sorocaba. Vai que você vem para cá e quer conhecer nossos apoiadores, vem conhecer Sorocaba. Então, Rua Aparecida 191. É isso aí, são os nossos apoiadores aqui do Humano Ser Cast, que vão nos acompanhar também. Outros também estarão conosco, nos apoiando. É um apoio cultural. Vamos começar o nosso bate-papo. Primeiro, você vai nos conhecer, porque esse programa terá convidados, tá? A cada edição, esse podcast, nós vamos trazer pessoas, seja pela sua contribuição profissional, no voluntariado social, né? Seja como ela vive na espiritualidade, religiosidade, ou nada disso, né? Na sua filosofia de vida, porque a ideia mesmo é inspirar uma vida melhor. Mas antes, que tal você nos conhecer primeiro para saber quem somos? E aqui está, e vamos ouvir um pouquinho, Anselmo Neto, fala de você para quem ainda não te conhece. Olá, Andréia, mais uma vez, né? É muito bom podermos estar aqui
iniciando essa jornada. Não gosto muito de falar da gente. Gosto sempre de falar, assim, dos assuntos que envolvem a todos. Mas hoje, como você disse, é necessário nos apresentarmos, né? Eu sou Anselmo Rolim Neto, sou casado há 28 anos com a Andréia também. Só que a minha é Andréia. Tá. Você é Andréia, né? Você já me corrigiu isso daí. E a Andréia também é professora, eu sou advogado, Certo. temos 2 filhos, o Bruno Henrique com 26 anos e o João Pedro com 23 anos. Né? Em dezembro agora completamos aí 28 anos de casado, mas já estamos há 33 de namoro. Namoramos desde o dia 1º de julho de 92, uma quarta-feira, às 10h20 da noite, quando nos beijamos pela primeira vez, né? E permita a Deus que possamos continuar ainda por muitos e muitos anos juntos. E nesses quase 30 anos de formado, que eu completo agora em dezembro, me formei em 1995 pela FAD de Sorocaba, quando ainda consegui fazer o último exame da ordem dentro da faculdade. Né? Naquela época, não que fosse mais fácil, mas com certeza era melhor do que hoje, porque nós terminávamos o 5º ano e já fazia o exame da OAB direto na faculdade de Direito. Então eu consegui terminar a faculdade em 95 e já saí com a carteirinha da OAB, né? Então eu completo 30 anos de formado agora, nesse dezembro de 2025. Continuo atuando na área civil, na área empresarial, previdenciária, mas o pessoal do escritório, os outros advogados também fazem outras áreas. Mas eu gosto muito mais da civil, da contratual e da família. Aliás, né, puxando, só para a gente, né, esclarecer, que é o apoio cultural, vem do seu escritório também, né? Sim, sim. Naqueles que trabalham com você. Então, que área vocês atuam lá? O doutor Felipe Miller, ele atua na área do direito previdenciário, a doutora Sofia Miller também faz a parte empresarial e a parte civil, né? E estamos seguindo aí com o escritório. E fora essa parte profissional de advocacia, eu também tive uma passagem pela vida pública em Sorocaba, né? Eu estive como vereador de 2009 até 2020. Cumpri 3 mandatos de vereador aqui em Sorocaba. Até as pessoas falam, você foi vereador? Não, ninguém é vereador. A pessoa está vereador, né? Porque ela é eleita por um mandato de 4 anos, podendo ser reeleita ou não. Mas ninguém é. Quem presta um concurso e passa, ele é o servidor público concursado naquela função. O político com mandato, ele está. Então, ele está vereador, está prefeito, está deputado, está governador, está presidente, né? Eu sei a resposta, mas os outros, pode ser uma curiosidade. Você sonhava, almejava ser vereador de Sorocaba? Não, nunca tive essa pretensão. Nunca tive essa pretensão, mas eu participava de um movimento da Igreja Católica em Sorocaba, né? E a partir desse movimento nós fomos ingressando nessa vida pública. Então eu pude servir a minha cidade por esses 3 mandatos e hoje estou de volta à advocacia. Claro, sem sair da vida pública, mas não mais com mandatos eletivos, né? Você ser da área jurídica, você ter todo o seu escopo, né, na área do direito, te contribuiu muito, né, como vereador? Contribuiu, com certeza me ajudou muito a entender a situação, o funcionamento da vida pública, especialmente na carreira política, na área política, melhor dizendo, né? Agora as pessoas falam assim, mas então todo mundo que é eleito tinha que ter estudo. Não, não tem. Por quê? Por ser uma representatividade da sociedade, não pode ser só pessoas com estudo, porque a sociedade não possui só pessoas com estudo. Agora eu acho muito interessante, eu sempre lutei por isso, que não é obrigado você ter estudo para ser eleito, mas no mínimo de decência e ética, depois de eleito, procure estudar. Sim. Procure se formar, procure se informar a respeito. Porque nós vemos situações em que pessoas são eleitas hoje no nosso país e não tiveram oportunidade de ter o estudo. Correto. Sim. Mas a partir do momento que estão desempenhando a função pública, tem um salário razoável que lhe permite procurar o estudo? Procure. Bem. Não tem sentido uma pessoa estar na vida pública porque não pôde estudar, mas agora pode. Então, faça um estudo, né? Então, isso contribuiu muito. Eu sempre participei da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Sorocaba, sim, né? Por já ser uma área que a gente já conhece, né? Então, facilitou e muito.
E até me facilitou muito a questão de entender como funciona a política e talvez não querer continuar também. Querer voltar. Porque eu entendi que a política, na minha concepção, não é uma carreira. Entendi, sim, sim. Então é uma prestação de serviço. Eu, enquanto cidadão sorocabano, já prestei serviço com a minha cidade por 3 mandatos. Então não preciso estar lá para continuar prestando esse serviço, né? Então é diferente de alguém que entra num tribunal de contas como juiz e fica até os 75 anos. Entra no Supremo Tribunal Federal como um juiz, né? E fica até os 75. É uma carreira dentro do judiciário, mesmo não sendo um juiz concursado. Mas eu acho que cargos eletivos não são de carreira. Cargos eletivos são temporários, momentâneos e de prestação de serviço. E o Anselmo Neto pai? Como você descreve ele? Muito feliz, primeiramente, né? Mesmo? Muito feliz por ser pai. Ainda mais com a graça que eu tive de ter 2 filhos tão especiais como eu tenho, né? Sim. O Bruno Henrique, com 26 anos, é uma pessoa que eu amo demais. Está seguindo uma vida religiosa, né? Está se preparando aí para a sua ordenação presbiteral. Já foi ordenado diácono após quase 9 anos de formação dentro da Igreja Católica, né? Então está aguardando agora a chegada do nosso arcebispo para poder seguir a ordenação presbiteral. E o João Pedro, que tem 23 anos, ele é um autista de nível 3 de suporte, né? Ele é dependente, ele não consegue fazer as coisas totalmente independente ainda, mas como se diz no mundo do autismo, ele tem um corpo que funciona. Então ele não tem nenhuma outra comorbidade que o acompanha, somente o autismo. E isso favorece muito. Então a nossa luta com o João é sempre no sentido dele achar um mecanismo de colocar esse corpo para funcionar, né? Porque ele é como qualquer outra pessoa. Só que a limitação dele é porque ele não achou o caminho ainda. Então ele não verbaliza, ele ainda não escreve, ele não lê, ou nós achamos que ele não escreva, que ele não lê. Nós não sabemos o que está dentro da mente dele, né? Pode ser que uma hora ou outra ele ache o caminho da leitura e da escrita e da verbalização. Então, eu sou muito feliz por ser pai, ainda mais nesse tipo de situação envolvendo essas 2 vidas tão especiais que foram nos dadas, né, por Deus. E é claro, também com a minha esposa, Andréia, que me deu sempre esse suporte, né? Então... Exatamente, do lado, né, junto com você. E lidar com essa situação, sempre acompanhei de uma forma tão natural, sem vitimismo. Eu nunca vi você com um vitimismo ou um terror sobre a situação, por mais difícil que pudesse estar. Nós procuramos sempre, Andréia, assim, você sempre tem 2 caminhos, ou se vitimizar ou viver apesar da situação. Eu gosto muito daquele pensamento estoico, né? Não é o que a vida te dá, é como você reage diante daquilo que a vida te dá, né? Então, assim, nós não somos vítimas, não. E até não gosto do termo pais especiais, porque para mim todo pai e mãe é especial, né? Pai e mãe é especial. Mas eu não tive filho natural, adotei. Pai e mãe, é especial, né? Mas eu não tive filho nenhum, nem adotei, mas eu ajudei a criar um sobrinho, ajudei a criar um irmão. Então, nesse sentido, eu não gosto do termo pais especiais. E até alguns falam pais atípicos. Daí sim, porque bastante. Nós temos um filho atípico. Eu tenho um filho típico, que é o Bruno Henrique, e um filho atípico, que é o João Pedro. Então nós temos a experiência de sermos pais típicos e pais atípicos. Aí né? Tudo bem, né? Aí tudo bem, não tem... Porque assim, se eu falo que eu sou um pai especial porque eu tenho um filho autista, e o meu amigo que tem um filho que não é autista, ele não é um pai especial? Ele também é um pai especial. O filho dele também é especial. Né? Então eu prefiro mais a terminologia típico e atípico. Porque especial todos os filhos são também, né? Nesse sentido. Eu gostei disso porque eu sou tia especial. Então. Eu tenho os meus filhos do coração, né? Os meus 4 filhos do coração. E é por aí mesmo, né? Exatamente isso que você falou. E o esposo? Tantos anos juntos já? Como ficar junto por tantos anos? Eu sei que é complexo, é profundo, mas partilha um pouquinho, né? Eu acho que o matrimônio, eu vou falar matrimônio porque nós somos casados no religioso. Muito bem. Né? Então, assim, eu sei que existem pessoas que vivem juntas, pessoas que assumem uma responsabilidade a viverem juntas, que é a união estável,
pessoas que dão um passo a mais nessa responsabilidade que é o casamento civil e pessoas que se entregam de corpo e alma, que é o matrimônio. Né? Então, assim, eu e minha esposa, nós optamos pelo matrimônio. Fala de novo, que eu gostei, Né? Para quem está assistindo ouvir de novo. Existem pessoas que vivem juntas. Isso. Existem pessoas que assumem uma responsabilidade maior nesse relacionamento, que partem para a união estável. Fazem uma declaração de união estável. Existem pessoas que avançam nessa responsabilidade e partem para o casamento civil. E existem outras que se decidem entregar inteiramente de corpo e alma. E daí elas se abrem ao matrimônio, né? Então foi essa a nossa opção. Não somos melhores do que outros tipos de relacionamento, mas somos mais comprometidos do que alguns tipos de relacionamento. Porque nós queremos que o matrimônio ele não é simplesmente uma união civil, ele é também uma união espiritual. Né? Então, nesse sentido, enquanto esposo, eu tenho aprendido ao longo desses 28 anos, porque eu não nasci para ser esposo. Eu nasci para ser um príncipe. Eu sou um filho caçula de uma família com 2 irmãs mais velhas. Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Eu vivi muito tempo com as minhas irmãs e a minha mãe, então eu nasci para ser príncipe. Né? E quando a gente entra no matrimônio, a gente deixa de ser príncipe. Né? E casa-se e passa a ser aquilo que o lar necessita que a gente seja. Né? Até eu brinco com a minha esposa, eu também não casei com uma princesa. Né? Então, eu casei com uma mulher real, uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira e uma mulher que precisa de ajuda, né? Então, nesse sentido, nós temos aprendido ao longo dos dias. Mas o matrimônio até que a morte nos separe? O nosso não. O nosso matrimônio não é até que a morte nos separe, porque é muito tempo. Então, o nosso matrimônio ele é diário. É verdade. Até que todos os dias nosso amor se complete e se renove. Mas, viu, vamos falar também um pouco de você, Andréia, né? Vamos falar um pouco de você. Um pouquinho. Né? Nós também estamos aqui com a Andréia Freire, que eu sei, é uma amiga muito querida de muitos anos, jornalista, psicanalista, mas ela mesma vai falar um pouquinho de tudo que ela já fez. Nossa. E de tudo isso misturado chegou na Andréia Freire de hoje, que hoje inicia esse podcast falando sobre boas ações que inspiram uma vida melhor, né? Quem é Andréia Freire? Nossa, que forte! Essa eu não esperava, gostei. Tudo isso, bem, eu acredito que a gente vai, de tempo em tempo, se redescobrindo. É como que a gente está num caminho e de tempo em tempo a gente tem paradas, tem cenários novos, como uma viagem, passa por cidades, né? E eu posso te dizer que hoje eu estou num momento de redescoberta de tudo isso, né? Primeiro, essa jornalista, radialista, né? Que eu trabalhei junto também, né? Como radialista, foi o meu primeiro contato com a comunicação, já me chamava atenção, me atraía muito, gostei sempre de ler e escrever. Então, o mundo das letrinhas era um mundo muito fascinante para mim. Depois, né, vindo para cá, para Sorocaba, porque eu sou, vamos lá, né? Eu sou de Itapeva, interior mais ainda do estado de São Paulo aqui, né? Eu vim para cá com 23 para 24, então eu tenho 31 anos. Já veio formada praticamente, moça já. Assim, já estava moça. Não veio adolescente, não criança. Não veio adolescente, não. Já estava moça, finalmente, saindo de lá. O interessante é que só eu quis sair de lá. Na verdade, porque só eu tive desejo de sair de lá. Tô falando das minhas irmãs, né? Do meu núcleo familiar ali. São muito felizes lá, meus sobrinhos, mas só eu. Então eu vim para cá, com amigos. Logo depois, comecei a trabalhar na rádio, CBN. Mas fez jornalismo em Sorocaba? Fiz tudo aqui. Na Uniso já? Já na Uniso. Eu sou da terceira turma da Uniso de jornalismo. Em Itapeva, eu fiz um cursinho de locução de rádio e como eu tenho jeito, né, eu descobri que eu tenho jeito, eu não sabia que eu tinha jeito, e eu entrei para a Rádio Clube de Itapeva. Dificílimo você trabalhar com a AM, você tem que ter muita desenvoltura, eu não tinha, mas aprendi e fazia na FM notícias. Olha só, já estava na veia, já eu escrevia as notícias, ia entrevistar, aconteceu alguma coisa na esquina, lá ia eu entrevistar. Então foi na raça. Aí depois eu vim para cá, lá eu trabalhei em jornal também, semanal e diário, daí eu vim para cá, quando eu vim para cá, até eu entrar
Na rádio, eu tive um emprego com um amigo muito legal, muito querido da minha vida, se tornou meu irmão mais velho, que foi numa confecção de uniformes, enfim. Aí eu entrei na Rádio CBN, fiz Senac, porque tem que ter o DRT de rádio. Eu não tinha, eu atuava, mas eu não tinha. Então, foi ótimo, então fui para a parte teórica, então só tinha prática, não tinha teórica. Aí eu fui depois para o jornalismo na Uniso, então eu tive a parte teórica daí também. Né? E trabalhei por 20 anos aqui com jornalismo, assessoria de imprensa. Os 20 anos eu começo a contar desde Itapeva, né? E depois, quando eu senti que já tinha ido além, não tinha mais para onde eu ir de realização. Aí eu fui para a psicanálise, conheci a psicanálise e descobri que não precisava ser psicóloga. Bastava ter uma graduação e fazer o curso de psicanálise, porque a técnica é outra, gente, por isso, é outra técnica. E eu fui estudar, estudo até hoje, então tenho pós em psicoterapia breve, tenho pós em psicoterapia psicanalítica, do Riad Simon, eu também tenho pós em transtornos depressivos e ansiosos, o instituto que apareceu na minha vida, o Instituto Nacional de Psicanálise, eu coordeno, cuido de lá, dou aula lá, né? Então eu também faço atendimentos presencial online. Perdoe te cortar, Fale. mas isso é muito legal, André, você falar da questão de todo o estudo após a psicanálise. Sim. Porque há muita crítica de muitas pessoas na sociedade que dizem assim: os psicanalistas eles não querem fazer a psicologia. Perfeito. Mas é importante você frisar que você fez a psicanálise e não parou de estudar. Exatamente, porque as pessoas não entendem. É a cultura da graduação, tudo bem, eu tenho minha graduação e ótimo, não é isso, né? Não é uma crítica, mas é a cultura da graduação. E a psicanálise não é uma graduação, né? Ela é um curso de formação livre, porém você tem que ter uma graduação, né? É como se, tá, gente? É só como se, não estou dizendo que é uma pós-graduação. É como se, você precisa ter uma graduação, né? E é necessário que você estude. Quanto que no curso de psicologia contempla outras técnicas. No curso de psicologia se estuda um semestre de psicanálise, se estuda um semestre de behaviorismo, se estuda a comportamental. Então se estuda várias vertentes. Se estuda psicologia social, organizacional. Aí depois a pessoa finaliza, ela vai escolher onde ela a área vai. que ela vai atuar. Tá. E se ela quer psicanálise, ela vai buscar um curso de psicanálise. Que nós temos psicólogas estudando com a gente, já tivemos psicólogos também. Muito bem. No caso da psicanálise, ela vai estudar estritamente a psicanálise. Então eu estudo estritamente psicanálise. Eu não vou estudar behaviorismo. Eu não preciso fazer uma faculdade de psicologia, porque eu não vou estudar, eu não vou atuar. Outras vertentes. Perfeito, com as outras vertentes. Mas nós continuamos estudando. Nós continuamos. Porque tem pós-graduação. Como eu tenho uma formação em graduação, eu tenho, e também todo um tempo de psicanálise, eu tenho 4 pós-graduação. Que conta, porque eu já também sou psicanalista na área, né? Então, é muito sério, e a gente continua estudando, né? Então, não é uma prática que não tem embasamento. Muito Sim. legal o que você falou, tem bastante embasamento. E fora tudo isso, eu também sempre gostei de escrever conto e poesia. Ultimamente estou um pouco quietinha com poesia. Que legal. Eu gosto, participei de algumas coletâneas. Sempre penso Se lembra de alguma, assim, um trechinho de alguma? Então, eu ou tenho não? uma problemática. Eu não guardo nada meu. Você acredita? Acredito. Eu não consigo. É uma pena. Eu não guardo nada. Mas eu gosto muito. Contos, pequenos contos. Quando era adolescente, escrevia peças de teatro para a escola. Essa vertente sempre esteve, Nasceu ligada. artista, Andréia. Teve essa vertente, né? Por isso que com o jornalismo eu fiz assessoria de imprensa na área da saúde, olha interessante, depois vim para a área da saúde e fiz na área da cultura. Então fiz para a Secretaria de Estado da Cultura, fui assessora do SESC por anos, também assessora de eventos do SESI, quer dizer, né? Ali eu me envolvi bastante, eu gosto muito dessa área. E aí a gente vai se redescobrindo. Né? A gente vai avançando. Eu tenho também a questão da espiritualidade, da religiosidade, como você falou da sua, né? O que é importante também falar que não é porque eu sou psicanalista
E um dia, né, o Freud se posicionou, né, como ateu, e também ele escreveu um importante artigo, O Futuro de uma Ilusão, em que ele faz uma análise sobre a religião, o impacto dela no indivíduo e tudo mais. Como se nós não pudéssemos ter uma Era a religião. posição dele, né? Perfeito, era a posição dele, né? Ele tem uma história com o pai dele judeu, a mãe judia. Ele teve um crescimento, ele teve impactos na vida dele como judeu. Então, que isso mexeu muito com essa Sim. parte dele, né? Então ele seguiu. E aí se pensa que nós não podemos ter, ou que nós, se vamos para a psicanálise, rompemos com a religião e a espiritualidade. Agora a gente só vai para a ciência. Agora a gente não se importa, né? Ou se a gente tem uma religiosidade, como assim? Que psicanalista é essa? Será que vai pregar no consultório, né? Vai querer me convencer? E não. Tá? Porque no consultório eu sou Andréa, psicanalista. Então a pessoa que chegar para mim, eu vou cuidar dela, eu não vou cuidar da religião dela, Sim. ou do ateísmo dela, do agnosticismo dela, não me importa a vida dela. Né? Então ali eu estou por ela. Na minha vida pessoal, né? Sou católica também, né? Participo de movimentos, né, dou palestras também, amo estar aí nessa parte de evangelização. Então eu sou toda essa que nesse momento também estou buscando me Eu redescobrir. acredito que é mais ou menos igual um médico ou uma médica que na mesa de cirurgia está operando alguém e tem dois, três profissionais da medicina. Um é ateu, não acredita em nada e está fazendo o melhor possível ali. O outro tem a sua religiosidade, deve estar na sua mente pedindo que Deus ajude naquele momento, aquela vida. E o outro não tem religião nenhuma, mas também não é nem ateu, nem crente em nada. Os três profissionais têm que fazer o melhor naquele Ai, momento. E é perfeito. isso, né? Não tem. Perfeito. E tá tudo bem. Perfeito. E Neto, nós vamos trazer pessoas, né, que seja pelo trabalho, voluntariado, a sua espiritualidade. A gente tem, né, a ideia mesmo de uma vertente ampla para a gente trazer as pessoas, né, para a gente poder estar aqui conversando. Nós estamos iniciando dezembro, né? Tempo de Natal, tempo aí de família, de Ano Novo. O que significa para você esse tempo? O Natal ainda é de Jesus? Ou mais do Papai Noel? Se nós formos responder socialmente hoje, talvez o Natal não seja mais o nascimento do Jesus Cristo que deu origem ao cristianismo. Mas com certeza ainda é um momento de renovação, de solidariedade, de confraternização e de fazer um balanço do que foi feito ao longo do ano. É legal essa questão de encerrar ciclos, né? Então as pessoas deixam o dia 31 de dezembro, acabou o ano, e começou o dia 1º um novo ano. E na verdade só deu meia-noite e vai amanhecer um outro dia. Porque nós somos a mesma pessoa dia 31 e a mesma pessoa dia 1º. Mas é importante para a gente ter essa noção de encerrar ciclos. E o Natal ele se propaga nessa mente coletiva, na sociedade, como a porta de encerramento desse ciclo. Eu percebo nas pessoas isso. Então, eu vou falar para você o que eu sinto do Natal na sociedade que a gente vive e depois o que eu sinto comigo sendo cristão. Então, para mim, o Natal não tem outro sentido a não ser a chegada, né, do Deus menino que veio para nos salvar. Então, da visão da minha religião cristã, que eu sou católico, o Natal é isso. Mas eu acho que o próprio Jesus, ele não se preocupa tanto com essa visão, como ele se preocupa com a visão de que as pessoas têm uma época do ano em que elas façam um balanço, elas se analisem, elas vejam o que elas fizeram de positivo, o que elas fizeram de negativo, o que elas podem melhorar e o que elas podem consertar do errado que foi feito. Eu acho que o Natal é muito propício para isso. Eu amo demais essa época do ano. Amo muito o Natal, amo muito o Ano Novo, justamente por essa questão de encerrar ciclos. Não tenho mais, obviamente, com 53 anos, a ilusão que eu tinha quando eu era criança, né? De ver aquela coisa toda linda do Natal. Mas é engraçado que essa magia do Natal permanece na gente ainda. Permanece. Enfeitar a casa, né? Preparar a casa,
Nós gostamos na nossa casa de montar o presépio, né? De aguardar o nascimento. Então, o menino Jesus não está no presépio ainda, ele só vai chegar lá depois que ele nasceu. Ah, mas Jesus não nasceu dia 25. Tudo bem, não tem problema nenhum que Jesus não tenha nascido dia 25. Ah, mas dia 25 era a festa do Deus Sol, por isso que a igreja colocou. Tudo bem, não tem problema, a questão não é científica, a questão é espiritual. Jesus nasceu. Né? Até uma vez um amigo meu falou assim, Anselmo, mas eu não acredito em Jesus, porque até hoje a ciência não provou que Jesus existiu. E eu disse para ele, mas você tem toda a razão. Ele falou, eu tenho? Eu falei, claro que tem. Porque eu também acredito em Jesus, porque até hoje a ciência também não provou que Jesus não existiu. Exatamente. Então não é algo científico, porque a ciência não prova que Jesus é verdade e também não prova que Jesus é mentira. Então aí o seu coração manda você crer ou não. O meu coração pede que eu creia, então eu creio. Por isso que eu espero dia 25, sabendo que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. É o sentido. Mas sabendo que um dia ele nasceu. E se essa festa do Rei Sol, esse solstício do verão, é o principal momento da iluminação do mundo, tem tudo a ver com o nascimento de Jesus. Né? Então, Exatamente. que todo ano no Natal ele possa renascer em mim e me iluminar de novo. Né? Esse é o principal sentido que eu vejo do Natal. E que são boas ações para você que inspiram uma vida melhor? Andréia, nós temos que dividir as ações entre necessárias, né? Entre facultativas. As necessárias são aquelas que eu tenho que fazer. São as ações do meu dia a dia. Certo. Certo? Acordo de manhã, faço café, acordo meu filho, dou banho nele, preparo ele para ir para a escola. Essa é uma boa ação? Não, essa é uma ação necessária que eu tenho que ter. Mas eu posso fazê-la com má vontade, com mau humor, de qualquer jeito. Ou eu posso transformar essa ação necessária numa boa ação para ele. Né? E é engraçado que as pessoas buscam ser felizes e nunca são. Porque a felicidade não é um objeto. Isso. Então eu não posso buscar algo que não é material. Eu posso perder essa ficha e buscar essa ficha. Agora a felicidade não, ela é um estado de espírito. Quando eu tenho boas ações, eu me sinto feliz, porque essas boas ações inspiram uma vida melhor em quem está à minha volta. E isso me traz felicidade. Então eu sempre parto dessa primícia, né? Eu não posso ser feliz. Eu tenho que fazer as pessoas à minha volta felizes. Que quando eu faço os outros felizes, eu sinto a felicidade. Quando eu busco a minha, eu sinto solidão. Porque daí ninguém me fez feliz. Porque eu estou esperando receber essa felicidade dos outros. Entendi, então, sim. acho que a boa ação é você não esperar nada dos outros. A boa ação é você se doar no seu limite, te respeitando, porque você também tem que ter boas ações consigo mesmo. Sim. Né? Sim. Então, primeiro, como eu vou ter boas ações com você se eu não tiver boas ações comigo mesmo? Como eu vou respeitar você se eu não me respeito? Como eu vou amar você se eu não me amo? Está dentro do amar ao próximo como a ti mesmo, Como né? a ti mesmo. Então, acho que as boas ações é isso. É você quer mudar o mundo? Quero. Então, não mude o mundo. O mundo é muito grande. Mude o seu entorno. Exatamente. Né? E daí vai igual uma bomba atômica do bem, né? Porque se cada ser humano mudar o entorno dele, vai provocando uma irradiação de positividade e o mundo se transforma. E como você vive a passagem do Natal? Você fica ali com a sua família nuclear, mais pessoas? Como é que você gosta de viver? Sempre passamos em família, né? A família da minha esposa é muito grande, eles são em 6 irmãos, então eles sempre se dividem. Né? O Natal na casa de um, o Ano Novo na casa de outro. Sim. Então, geralmente, o Natal é na minha casa, o Réveillon é na casa de um outro irmão, ou inverte, né? Mas todo ano em casa, ou é o Natal, ou é o Ano Novo. Eu prefiro passar mais o Natal na minha casa. Por quê? Porque nós temos o costume de ir à missa no final da noite, né? E depois já volta para casa e tem a ceia. Então eu não acho o Natal uma festa de alegria, de emoção. Eu acho o Natal uma coisa espiritual, gostosa. Eu deixo essa mais coisa de bombar na festa pro Réveillon.
Certo. Porque daí no Réveillon, vai no Réveillon, tal, dança, pula, festeja, né? Eu já tive momentos de Natal que nós passamos só nós em casa e foi maravilhoso, É isso né? mesmo. Realmente. Então não me preocupo assim com o Natal, com a festança do Natal. Eu me preocupo com o momento do Natal. Você sabe que, lembrando aí, falando um pouquinho, né, como é que é para mim esse tempo, né? Quando eu era pequena, quer dizer, pequena eu sou ainda, uma piadinha. Quando eu era criança, a gente montava a árvore de Natal com a minha mãe e a gente fazia isso mesmo, né? Deixar a manjedoura pronta Para era muito receber. especial para mim. Então, dava o dia 25, eu acordava, já saía da cama, já falava: Jesus nasceu, Jesus nasceu. E aí ela vinha: ele nasceu, e eu colocava. E a gente já tinha montado a árvore de Natal. A minha mãe também tinha algo. Depois que ela ficou vó, ela aliviou, não é aliviou, ela mudou um pouquinho, né? Ela compreendeu de uma outra forma também, digamos, o lúdico, tá? Ela compreendeu o lúdico. Quando a gente era criança, era o nascimento de Jesus, não tinha essa conversa de Só. Papai Noel. Ah, Não entendi. tinha. Entendi. Era o máximo, porque ela falava: não, é o nascimento de Jesus, porque que a gente saísse, né, desse significado, tá? Então era o nascimento de Jesus. Então eu falava que Papai Noel existia. Ela nunca falou que existia. Não, ele não existe. Não, mas a minha amiga disse que ele existe. Não, Andréia, filha, ele não existe. Não existe um Senhor que... Aqui nem chaminé tem. Não existe um Senhor que vai trazer presente. Ela era muito realista. Mamãe raiz. Era uma mãe raiz, mas eu queria provar para ela. E um dia era um Natal, pois eu fiquei sentada na sala, fiquei sentada, olhando, falei: não, de Papai Noel. Aí vinha uma luz assim, que era do poste, é Papai Noel. Eu falei: realmente não tem Papai Noel. E a gente ganhou, eu e a minha irmã, cada um ganhou uma boneca. E ela trouxe com meu pai. Aí o meu pai veio e falou: olha, o Papai Noel trouxe para você. Eu: que Papai Noel nada? Fui eu que fui comprar. Imagina, a gente trabalha, a gente dá o gosto para elas e o Papai Noel recebe o crédito. Não tem Papai Noel nenhum. Aí passou, né? É como a Páscoa era a Páscoa de Jesus também. Não era do coelhinho. Não, era do coelhinho. Ela falava: Andréia, não tem coelhinho que traz ovo de chocolate. Não fez mal para ninguém ali, entendeu? Mas quando ela se tornou vó, foi muito interessante. Aí ela foi pro lúdico. Aí tinha o Papai Noel. Aí foi muito interessante que ela começou a adorar colecionar Papai Noel. Que É muito coisa. legal. Foi muito interessante, né? E com os netos, não. Com os netos teve Papai Noel. Com os netos ela falava um pouquinho do coelhinho. Olha, E de boa. e olha que barato, né? Você falar isso da sua infância. A minha infância foi diferente porque nós não éramos católicos. A minha mãe, ela era kardecista, né? Então ela veio para a igreja quando eu tinha 11 anos. E mesmo ela sendo kardecista, toda a nossa infância nós montamos árvore de Natal, tinha Ai, presépio. que delícia. Ela falava de Jesus, mas falava do Papai Noel também. Então o presépio de casa era assim. Tinha o presépio, tinha Jesus, Maria, José e o Papai Noel do lado. Bonitinho, isso Eu mesmo. acho interessante isso. E tá tudo certo. É se um assim, não tem lúdico, né? problema. A ideia do lúdico. Eu também não tenho uma visão radical no tocante de que, assim, é Natal, é uma festa capitalista, porque as pessoas saem comprar presente, só querem saber de presente. Eu compreendo, e a psicanálise me ensinou isso, eu compreendo que o presente pode ser o que eu dou de mim também para o Sim. outro. O meu carinho. Eu saí, lembrei dele. É uma boa ação, não é, André? Também, eu deixei de gastar comigo e vou gastar com o outro. Tem formas de amor, formas de expressar o amor, né? Então, tem pessoas que não conseguem dizer eu te amo, não conseguem abraçar, não conseguem ficar fazendo carinhos. Então, a linguagem do amor, né? A tal Linguagem do famosa amor. linguagem do amor, dá presente, faz o banquete, faz o prato predileto. Então, quando eu ouço, mas isso é o material só, eu sei, eu entendo que queremos receber também o afago, o afeto. Mas quando descobrimos que ainda que um detalhe, sabe, que há ali subentendido em volta, ainda que seja só uma aura, que a pessoa pensou em você, que ela se dispôs a te dar um presente, que ela foi até um lugar para, sabe, lembrar de você.
Isso para mim é um gesto também. Sim. Então, quando chega Natal e presentes, apesar de na minha família não ser de ficar troca de presente também não, porque era muito assim. A minha mãe dava para nós quando éramos crianças, né? Depois, não mais. Então, era algo de nós estarmos juntos. Era isso que importava. E às vezes, eu comprei alguma coisa para você tal, e dava, mas era a gente estar junto e só o nosso núcleo, não as outras pessoas, sempre. E como você falou, também nunca foi de festança, né? É mais estarmos juntos. O que eu vejo que às vezes acontece no fim de ano é as pessoas entrarem em certa crise. Tem pessoas que não gostam, né? Entram em depressão no Natal, né? Porque se sentem solitárias, algumas estão sozinhas mesmo, né? Não tem uma família, não tem alguém para estar compartilhando. Os filhos cresceram, ou estão viajando, ou estão com a esposa, ou estão com o esposo, e começam a sentir o ninho vazio, sabe? E também jovens que começaram a ver o Natal apenas como mais uma data, e começam a questionar algo que me chama muito a atenção, que adultos também fazem. Lá vem a hipocrisia do Natal. Eu ouvi muito isso já. A pessoa veio me dar Feliz Natal, falou mal de mim o ano inteiro. Exatamente. E agora vem me dar Feliz Natal. Exatamente. Lá vem a hipocrisia do Natal. Pera lá. Vamos combinar uma coisa. Eu gosto de separar, eu ter uma relação, eu gosto de dizer assim, uma coisa é você ter uma relação social, sociável, educada e respeitosa. Isso não é hipocrisia. Em que se está numa data com a sua família, não importa o que ela falou, o que ela fez. Você está ali para viver um momento em que você pode se divertir ou você pode ficar amargando no fel, no veneno. Depende. Você não vai morrer de amores? Não vai, mas o outro também não vai por você? Tudo bem. Mas eu tenho que sorrir, aí eu tenho que conversar. Mas a vida é assim, meu querido, minha querida. No trabalho, no dia a dia, ou a gente sai chutando o balde com todo mundo. Não existe isso, nem podemos. Criança faz isso. Criança sai chutando a canela. Criança fala, não gosto de você. Criança fala assim, não quero você. Mas adulto não. Adulto sorri sim. Adulto considera uma boa relação. Adulto conversa. Adulto sabe aproveitar aquele momento para tirar o melhor dele. Para inspirar uma vida melhor. Então, não considero. Não importa se a gente brigou. Não importa se o outro falou e a gente chega naquele fim do ano, que há naquele momento ali uma bandeirinha branca e a gente se abraça. E se a partir dali as coisas ficam melhores? E tem que estar sempre abertos a isso, né? Para que as coisas possam melhorar, né? Como você falou, vai ficar amargando esse fel até quando? Exatamente. Até quando? Né? Então, também, vivenciar esse fim de ano, quando se aproxima o Réveillon, a passagem, né? Fazer o balanço, como você disse, para mim também tem muito esse sentido, Anselmo. De fechar o ciclo. Para mim tem, bastante, sempre teve. De chegar ao final, eu lembro que eu ficava ouvindo, eu ouvi uma música, aquela que o Ivan Lins cantava, Começar de Novo, né? E contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido. Talvez você não conheça essa música, mas procure aí no YouTube. Ivan Lins, Começar de Novo. É linda, exatamente. E eu me recordo no meu quarto eu ouvindo e eu escutando essa música, né? E eu refletindo. A minha avó tinha isso, a mãe da minha mãe. Ela já gostava de passava a meia-noite, assim, ela ia para um canto, ela fazia uma oração, ela conversava com Jesus, que era o nascimento dele, e se interiorizava como uma ideia do que foi aquele ano. Algo que eu percebo que mudou muito em mim, André, mas isso eu atribuo à idade, aos 53 anos. Eu não aguento mais ficar acordado até o amanhecer. Eu também não. Antes a gente ia assim para os natais e ficava, né, com os primos, conversando. Eu adorava Natal e Ano Novo porque eu podia ficar até de madrugada na rua, conversando na casa de um, na casa de outro. Hoje já não tem mais isso, né? Ou você vai numa casa e fica naquela casa. Eu morava ali na Mascarenhas Camelo, aqui em Sorocaba, e todas as famílias ficavam, todos os portões abertos. Então a gente passava a ser Natal com a nossa família e ficava indo de casa em casa.
E aonde ia, você comia, você conversava, você dava risada, era muito bom isso. Os tempos mudaram, mas hoje começa a dar 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Eu não consigo Eu já tô também. cansado. Você nos seus 53 e eu vou contar na minha idade? Vou contar na minha idade? Ah, mas todo mundo sabe que você tem 38, André. Não é necessário você Obrigada. revelar. Né? Eu não vou deixar. Vamos não vou falar. manter assim. Melhor não comentar, né? Vamos André, deixar. mas eu queria assim, antes quê? da gente, né, fechar alguma Isso. coisa, por que o Humano Sercast? Da onde veio essa ideia desse podcast que vai tratar sobre o comportamento, sobre fé, sobre tudo isso? O que é esse humano ser e não ser humano? Puxa, sabe o que me veio agora? Onde nós estamos entrando? Na era da inteligência artificial. Não foi por isso, gente. Mas agora é muito interessante como o inconsciente trabalha, vai captando, né, o que está acontecendo ao redor, tá? A gente está entrando nessa era da inteligência artificial, em que a gente tem até uma atriz, já vi na notícias de Hollywood, em que ela atua e ela é uma inteligência artificial, tá? No filme. Em que tem características todas, né, humanas. E a gente pergunta, é humano? Então, eu penso que estamos num momento muito de valorizarmos essa humanidade. Tem cursos online hoje, né? Que a pessoa Tem. só fala com a inteligência artificial e conversa. Tem, conversa exatamente, orienta, aconselha. Mas num outro ponto também, que aí eu acredito que chega no que a gente conversou, no humano ser. Em ser humano, mas um humano ser, não estar, e não o ser quanto vida. Porque, infelizmente, a gente acaba endurecendo e pessoas ficando muito duras, tá? Muito mecanizadas. Temos esse risco, queridos, em que a gente fica como um ferro, como uma pedra, enrijecido, e perde essa humanidade de ser quem se é, né? Ser Não no só de sentido estar, existir. de existir. Como é para você esse humano ser, Cast? Eu acho interessante a situação, né? Como você falou, que está no processo de redescoberta, né? Então, a existência é muito interessante. Né? Eu não vivo simplesmente por viver, por passar as horas dos dias, mas eu vivo para existir. Né? E como eu existo hoje? Eu existo da maneira que outros querem que eu exista, ou eu existo por aquilo que me faz bem existir? Então, tudo isso vai ser conversado, né? Sim, porque eu existo sendo ou eu existo estando. É diferente. É diferente. Né? O estado é de um estado. Eu posso depois mudar esse estado. Né? O ser é quem eu sou, me compõe, a minha pessoa. E nós vamos conhecer os nossos convidados justamente. Que legal, muito bom. Né? Quem eles são. E aí entra todo o tema da fé, né? Nas mais diversas modalidades, também, denominações. Fé. Ou mesmo, gente, vamos conversar, como a gente falou, né? Pessoas que elas geram, né? Elas trazem, né? Causam boas ações, inspiram uma vida melhor, e elas podem apenas acreditar no universo. Sim. Porque, assim, que elas contribuam. A gente quer falar de quem contribui. Sim, para uma vida melhor. É porque eu gosto de dizer assim, que quando eu ouço, tem muito mais maldade no mundo que bondade. Tem muito mais pessoas más que boas. Não tem. Isso aqui é só por observação, não estou falando de pesquisa, tá? Por que não tem? Porque senão a gente já tinha se acabado, tá bom, gente? Você está entendendo a humanidade? Ela já tinha se matado, tá? Sabe essa ordem? Já tinha terminado. Então tem mais pessoas boas, sim. O que acontece é que o mal faz mais barulho, já disse o Papa Bento XVI. O mal faz mais barulho. Então a ideia desse programa também, que boas ações inspiram uma vida melhor, que sejam as boas ações. E quem são essas pessoas? Vamos mostrar. Né? Vamos conhecê-las. Você que vai estar acompanhando o podcast, é isso, se alimentar de boas ações e saber, olha, não sou só eu. Tem gente também que pensa como eu, que faz coisas legais, que pensa no outro. Isso é importante. Que legal.
Muito Vamos bem. lá? Vamos É lá. isso, né? A gente está encerrando, né? Temos aí um pouquinho ainda. Nós vamos sempre trazer alguma pessoa, né? Aqui da cidade de Sorocaba ou fora, porque também, olha só, aqui no Estúdio Digital TV, o Emerson falou pra gente que podemos conversar com quem está lá fora, no exterior, adoro falar exterior, em outro país, né? Ou aqui mesmo no Brasil, né? Então a gente pode fazer uma chamada aqui e gravar esse programa para você. Então temos convidados daqui e de fora também, né? Sim, com certeza. Em que a gente quer justamente compartilhar boas ideias, tá bom? Notícia ruim tá cheio, tá bom? A gente não precisa, né, Anselmo? Já tem bastante gente trabalhando para isso, tá bom? A gente quer trabalhar de uma outra forma. É isso aí. Né? E a gente vai trazer essas pessoas. Estaremos eu e o Anselmo aqui conversando. Então não será mais sobre mim e sobre o Anselmo. O Anselmo falou que ele prefere conhecer o outro, perguntar do que falar dele. Então ele também vai ser um perguntador. E eu vou ser uma perguntadora. Tá bem? Então nós vamos trazer pessoas para conversar aqui com a gente. Ok? A gente já está encerrando. Vamos falar mais uma vez só dos nossos apoiadores? Exatamente isso que eu ia falar Tem para aqui você. o Ateliê Sila Santos, que você falou, ela é da Silvana, né? A Silvana, Isso, ela vai. faz essas artes no crochê, né? E a gente pede aí que você também procure no Instagram, veja no TikTok, no Face. Ela demonstra ali todas as peças que ela perfeito. faz. Hoje existe crochê nas mais diversas situações, né? Interessante isso. É caminho de mesa, é objeto de decoração, fabuloso. Temos a barbearia, a Barba Russa, né? Do nosso amigo Roberto, mais conhecido como Purga. Isso. Ô Purga, aqui você que não é de Sorocaba, o nosso sotaque é esse, né? Ô Purga. Então, o Roberto Batalin, ele é lá da Barbearia Russa, na Rua Aparecida, bem em frente ao antigo estádio do Estrada. Bem à porta do Estrada, na subidinha ali. E também temos o INPS, né? Que é Isso. o Pera nosso lá. Instituto, Aí. né, Nacional de Psicanálise, né? Olha, Andréia, eu falo para você que eu tenho muita vontade de partir também para esse conhecimento da psicanálise. tem a ver com É que no você. momento a minha vida jurídica está me tomando um verdade. pouco de tempo, mas futuramente é isso, né? Então, o INPS, ele proporciona isso, viu, Andréia? Eu sei que você já faz parte, como você falou, mas se você tem desejo de ingressar nessa descoberta da psicanálise, Exatamente. fica aí uma boa dica para você, tá certo? E o Rolim Miller Advogados, lá do Dr. Felipe Miller, da doutora Sofia Miller, né? Então, estamos aí sempre com esse apoio. Não podemos falar muito sobre escritório de advocacia, porque a OAB não permite propaganda Perfeito. e publicidade. Muito bem. Né? Mas o apoio cultural é permitido pelo nosso código de ética, né? Então, agradeço ao Dr. Felipe Miller, doutora Sofia Miller Marques, porque ela casou agora, né? Então, pelo apoio e pela confiança conosco aqui. Também não fica bem, né? Eu psicanalista também, vou colocar aqui, né? Apoio de Andréa Freire, psicanalista. Por favor, atendimento online não fica muito bem. Apesar de eu trabalhar Mas com também isso. não é só você lá no Instituto, né, André? Tem Temos outros professores maravilhosos lá também. E eu gostaria que você apresentasse, Anselmo, o nosso convidado. Vamos saber quem é que estará conosco em janeiro. Vamos lá, Emerson, o nosso convidado. Tá aí. Iniciando aí em 2026, né, logo no comecinho do mês, o nosso amigo Diácono, Gauguin. É o nome de um artista famoso, né, de um pintor, né, Paul Gauguin, mas ele é Gauguin Freitas de Albuquerque, um carioca da gema, né, que trabalha em Aramar. Ele é militar de Aramar, veio do Rio de Janeiro para Sorocaba, e quando ele veio do Rio, ele já era na Diocese do Rio diácono. E ele veio para Aramar servir, né, na sua carreira militar, e procurou a paróquia São José Operário, lá do nosso querido padre Wagner Lopes Ruivo, e é diácono lá agora conosco. Ele também tem um podcast, o Santo Cast, lá no Santuário Santa Filomena, né? E ele vai estar conosco aí partilhando um pouco sobre a sua vida. Quando vai ser? Iniciando em 2026, olha, vai ser no dia 7 de janeiro. Como nós faremos as postagens? Toda a primeira quarta do mês, Primeira quarta queridos. do mês.
terá sempre um podcast novo. E nós vamos colocar nas redes os cortes famosos, né? De cada um, convidados nossos, para você acompanhar também. Então, o Diácono será no dia 7 de janeiro, na quarta, 19 horas. E depois vai ficar rodando para você também acessar. E siga-nos nas redes, no YouTube e no Instagram, Humano Sercast. É isso. Primeiro eu me despeço. Muito bom estar com você. Vamos nos encontrar de novo. Espero que você goste. E volte para cá também. Eu também agradeço a sua companhia e peço que você continue conosco. Nos siga nas redes sociais. Compartilhe, mostre aí para as pessoas que você ama e mostre também para as pessoas que você não ama, não tem problema nenhum. Pode compartilhar à vontade, tá bom? Já nesse final de ano, né, Andréia? Exatamente. Um bom Natal, um bom ano para você, Verdade. Boas festas para você e toda a sua família. Ai, puxa para mim então aqui que eu quero também me despedir com um bom Natal. Natal de Jesus, do amor em família. Lembre-se, aí não é hipocrisia nem falsidade. Dá um aperto de mão ou faz um joinha de boa também. Fica legal, aproveita o bom momento e uma boa passagem de ano. A gente vai falar sobre 2026, como é que é iniciar um novo ano também com o Diácono. Com certeza. Até mais, tchau, tchau.